Olá, pessoal! Esta é a coelha Lilica em amigurumi de crochê, uma versão menina do nosso coelhinho da aula anterior, que é uma receita aqui da Miguxos que estou disponibilizando de forma gratuita aqui no canal. Uma ótima opção de presente e também para fazer uma renda extra, pois coelhos são encantadores em qualquer época do ano, e na Páscoa, então, são muito procurados para presentear ou utilizar na decoração. Vamos produzir juntas cada parte da nossa coelhinha, e você verá que é uma receita simples e fácil de fazer. E ela ficou com um ótimo tamanho para os bebês brincarem, pois ficou com apenas 16,5 cm sentada e 20 centímetros em pé. Lembrando que todo o material utilizado vai estar na descrição desse vídeo. Vamos começar? Vamos iniciar pela cabeça da nossa coelhinha. Vou utilizar aqui um fio da cor cinza. E vamos iniciar então com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vou prender aqui o meu fio no anel. E agora, dentro dele, vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar, então, o nosso anel. E agora eu vou utilizar aqui um fio de outra cor, um fio mais fino, que vai ser o meu marcador de carreiras. Ele vai marcar aqui o início de cada carreira. Vamos então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Fiz aqui meu primeiro ponto e junto com ele faço outro ponto baixo. Então aqui é o meu primeiro aumento. Vou prender aqui o fio do anel lá atrás para deixar arrematado. E vou seguir fazendo 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior. Totalizando então 12 pontos no final da carreira. Já posso soltar ali o fio lá atrás, pois já está bem preso. E agora é só seguir fazendo os aumentos. Finalizei então aqui a carreira. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Vamos então para a quinta carreira, que será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Vamos então agora para a sexta carreira, que será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3 e 4. E segue repetindo. Um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de números 7, 8 e 9 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 9 e já está ganhando forma. Vou passar aqui o meu marcador aqui para cima. E vamos seguir então com a carreira de número 10, que será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, 1, 2,
3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos repetir, então, um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 11 até a de número 15 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 15 e já está ganhando o formato aqui da cabecinha. E na carreira de número 16 já vamos iniciar as diminuições. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos e arrematar juntas. Então, será uma diminuição e 5 pontos baixos agora. 2, 3, 4 e 5. E segue repetindo. Uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. A carreira de número 17 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Agora que chegamos aqui no final da carreira, vamos dar uma pausa para a colocação dos olhinhos. Já deixei aqui marcadinho o local certinho. Vamos posicionar então aqui o início da nossa carreira lá para trás. E aqui em cima nós vamos contar então agora 9 carreiras. E entre as carreiras de número 9 e 10, nós vamos inserir aqui a agulha para fazer aqui então o furo onde vamos inserir o nosso primeiro olho. Deixa eu pegar eles aqui. São olhos que possuem a trava de segurança e eles medem 8 milímetros. Vou colocar aqui o meu primeiro olho, então. Certo? E agora nós vamos contar aqui 7 pontos que vão ficar entre eles. Então, nós vamos contar 7 e aqui no 8º ponto, do lado do 8º ponto, a gente vai inserir o segundo olho. Vou ajeitar ele aqui e ficou assim, ó, essa distância entre os 2 olhinhos tem que ter 7 pontos. E agora é só colocar as travas. Já coloquei aqui as travas de segurança e já fiz a minha proteção extra. Tem vídeo aqui no canal ensinando, eu vou deixar no card aqui em cima. E agora eu só vou aqui puxar o meu fio marcador para trocar ele de lugar, porque já está ficando curto. Então, eu vou passar ele aqui para cima. E vamos seguir então para a próxima carreira, que é a de número 18, que será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição. Vou puxar aqui o fio. E 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 19 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Já fiz a diminuição, agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira,
totalizando 18 pontos. Chegamos aqui quase no final aqui da nossa cabecinha, a gente precisa colocar enchimento. Então, vamos fazer uma pausa para colocar aqui a nossa fibra de silicone. E conforme a gente for fechando aqui as carreiras, a gente vai acrescentando mais. Voltamos então aqui para as carreiras, a de número 20 será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Chegamos aqui na carreira de número 21, e nós vamos então fazer aumentos. Vamos fazer um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Porque aqui já vamos iniciar então o pescocinho do nosso coelho. Então é só seguir fazendo aqui um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 22 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento e 2 pontos baixos. 1, 2. E segue repetindo. Um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Aqui nós já vamos formar o corpinho do nosso coelhinho. E chegamos aqui então nessa parte que vamos dar mais uma pausa para acrescentar o enchimento aqui no restante da cabecinha. Vamos deixar ela bem firme, né? Então a gente já vai acrescentando o enchimento e moldando ela. Agora é só pegar aqui a agulha e vou dar uma ajeitadinha no enchimento por dentro, para que não fique um lado maior que o outro. Vamos então para a carreira de número 23, que será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, agora 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 24 até a número 27 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. E aqui, ó, o nosso corpinho já está ganhando forma, ó, já emendou na cabecinha. O bom é que não vamos ter costuras entre a cabeça e o corpo, porque já vai ser feito tudo de uma vez só. Vamos então seguir para a carreira de número 28, que será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo. Um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 29, nós iremos trabalhar ela somente nas alcinhas de trás de cada um dos pontos. Nós vamos pegar aqui a alcinha de trás do ponto e fazer um ponto baixo. Será uma carreira de ponto sobre ponto. Toda ela será a carreira de ponto baixo, porém pegando somente as alcinhas de trás de cada um dos pontos da carreira anterior. Dessa forma. Ó, vai ficando
umas alcinhas aqui na frente sem utilizar, que vamos utilizar depois, mais tarde, para fazer a saia. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto, totalizando 36 pontos. Finalizei aqui, então, a carreira de número 29 e ficou aqui as alcinhas sobrando, que depois nós vamos utilizar. A carreira de número 30 e 31 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. E aqui a gente vai pegar o ponto inteiro, normalmente. Então, eu vou fazendo aqui essas duas carreiras, e já retorno com elas prontas. Finalizei, então, a carreira de número 31, e a carreira de número 32 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 33 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Vamos dar uma pausa agora para a colocação do enchimento. Vamos iniciar agora com o enchimento, e à medida que a gente for fechando aqui as carreiras, nós vamos acrescentando mais. Vamos seguir então aqui para a próxima carreira, de número 34, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final, totalizando 18 pontos. Carreira de número 35 será de uma diminuição e 1 ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição e 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Chegamos aqui quase no final, então, e vamos acrescentar aqui mais enchimento, sempre moldando a peça, até que ela fique firme. Chegamos então aqui na nossa última carreira, a de número 36, que será somente de diminuições. Vamos fazer 6 diminuições no total, ficando com apenas 6 pontos. Eu vou fazendo aqui e retorno com essa carreira pronta. Finalizei então aqui a carreira, e agora nós vamos cortar aqui o fio, deixando ele longo o suficiente para o arremate. Vou puxar aqui o meu fio e tirar aqui o marcador. E agora acrescentar o que está faltando ainda de enchimento. Vamos completar aqui. Vou utilizar aqui a minha própria tesoura para facilitar. E agora vamos então para o arremate. Com o auxílio da agulha aqui, de tapeceiro, nós vamos pegar somente as alcinhas da frente de cada ponto e passar a nossa agulha aqui com o fio. Vamos fazer isso para os 6 pontos que restaram. Passando em cada um deles. Feito isso, agora é só puxar, ele vai fechar aqui
esta abertura, formando aqui um anel mágico invertido. E agora é só dar um nozinho. E aqui bem no centro do nosso anel invertido, nós vamos inserir aqui a agulha para esconder esse fio. Vamos apertar bem ali e dar outro nozinho. E agora sim, vamos cortar o fio. Então, o nosso corpinho aqui da coelha já está pronto. Vamos trabalhar agora as alcinhas que ficaram aqui, fazendo a saia da nossa coelha. E para a saia, eu vou utilizar aqui um fio na cor rosa candy. Vamos posicionar assim a peça, de cabeça para baixo, e pegar aqui, ó, nesse pontinho da carreira 29 aqui, que ficaram as alcinhas sobrando. Então, nós vamos segurar aqui o nosso fio, posicionando e segurando lá atrás com o dedo, ó. Agora eu vou pegar essa alcinha aqui de cima, inserir aqui a minha agulha, laçar o fio, trazendo aqui para frente e vou dar um pontinho, certo? Puxo ali o fio atrás. Esse pontinho a gente não vai contar ele foi só para prender mesmo aqui o fio. E agora nós vamos fazer toda essa carreira aqui de pontos baixos. Vou pegar aqui a próxima alcinha do ponto e já vou prendendo ali o meu fio atrás para deixar arrematado. Laço o fio e agora arremato com ponto baixo. E agora é só seguir por toda essa carreira aqui, ó, pegando as alcinhas da carreira 29 que ficaram aqui. E nós vamos trabalhar todas elas agora com pontos baixos. Ó, sempre inserindo aqui a agulha, trazendo o fio e arrematando com ponto baixo. Vamos prender bem ali o fio já para deixar arrematado. E sigo fazendo pontos baixos. Agora eu já posso soltar ali o fio, porque já está arrematado. Posso até cortar já essa ponta aqui, para não atrapalhar. E é só seguir então aqui, fazendo os pontos baixos até eu chegar no final da carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui então no final da carreira e o nosso último ponto é o ponto onde a gente inseriu aqui o fio inicial e deu aquele pontinho que a gente vai ignorar ele. Então aqui este vai ser o ponto real. O ponto que a gente só prendeu o fio, ó, a gente não conta. A gente vai pular ele agora. E no seguinte, ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E agora nós vamos subir 2 correntes. 1, 2. Essas correntinhas também serão ignoradas depois, não vai contar como sendo um ponto inicial. Nós vamos trabalhar toda essa carreira agora com pontos altos, sendo que serão 2 pontos altos e um aumento. Então, junto com estas correntinhas, no mesmo pontinho, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Então, este aqui vai ser o meu primeiro ponto desta carreira, ignorando as correntes, certo? Então, este foi o meu primeiro ponto alto. Agora, no ponto seguinte, nós vamos fazer o segundo ponto alto. E no ponto seguinte, vamos fazer um aumento de pontos altos. Serão 2 pontos altos juntos. Fiz aqui o meu primeiro e agora, junto com ele, eu vou fazer o meu aumento, que é um ponto alto junto com o anterior. Então, são 2 pontos altos no mesmo ponto. E agora é só repetir. Vamos fazer
2 pontos altos, um para cada ponto. Fiz o meu primeiro, agora no ponto seguinte, o meu segundo ponto alto. E no próximo ponto, um aumento. 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto. Fiz aqui o primeiro e agora aqui o segundo, formando o aumento. Então, toda essa carreira agora será de 2 pontos altos e um aumento até chegar no final da carreira. Certo? Eu vou fazendo aqui toda essa carreira e retorno com ela pronta. Cheguei aqui no final da carreira, ó, nós vamos pular novamente aqui as correntinhas aqui do ponto inicial, pegando já no alto do primeiro ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. E agora vamos subir 2 correntinhas, que também serão ignoradas depois. Aqui nós vamos fazer uma carreira somente de pontos altos, um para cada ponto, mas nesse primeiro a gente vai fazer junto com a correntinha. Tá? Aqui ficou então valendo o meu primeiro ponto alto, e agora é seguir fazendo um ponto alto para cada um dos pontos da carreira anterior, até chegar no final da carreira. Eu vou fazendo aqui toda essa carreira de pontos altos e retorno com ela pronta. Finalizei então aqui a carreira, ó. E agora nós vamos pular aqui as nossas correntinhas, passando por cima dela, pegando aqui o primeiro ponto alto e arrematando com um ponto baixíssimo. Finalizamos então aqui a saia da nossa coelha. Ficou assim, ó. São apenas 2 carreiras de pontos altos e uma de ponto baixo. Vamos cortar aqui então o fio. Vou puxar esse fio aqui, ó, inserindo a agulha aqui por trás, ó. Vou puxar ele lá para trás. Um pouquinho que escapou aqui. Ó, puxo ele lá para trás. E agora, com o auxílio de uma agulha, a gente vai só fazer o arremate aqui, esconder esse fio. Vamos inserir a agulha aqui entre os pontinhos aqui atrás, ó. E puxar esse fio aqui por trás desses pontos, para esconder ele e ficar arrematado. E agora é só puxar. Prontinho, vamos só cortar aqui a sobra do fio. E está pronta então a parte aqui da saia. Só ajeitar. E está prontinho. Vamos agora fazer o rostinho da nossa coelha. Para o bordado do focinho, eu vou utilizar aqui um fio Anne. Peguei ele bem longo e coloquei de forma que ele fique duplo na agulha, para facilitar na hora do bordado, para não ter que passar várias vezes. Então aqui vamos posicionar onde a gente quer que fique a demarcação aqui do focinho, e será entre aqui esta carreira, ó, deixar o mesmo espaço dos dois lados aqui, para que fique a mesma distância dos olhos. Montei aqui uns 3 pontos para cada lado, e aqui no centro, então, eu vou fazer aqui um formato de V com o meu fio para delimitar a minha área a ser bordada. Então, eu vou inserir a agulha lá por trás. Eu prendo aqui meu fio, ó, ele está duplo. E agora a gente vai fazer aqui um formato de V. Ou um triângulo virado de cabeça para baixo, como achar melhor. Então, vamos aqui bem no centro, inserir aqui a agulha 2 carreiras abaixo. E vamos
fazer aqui o formato do focinho. Ó, aqui temos 3 pontos para esse lado e 3 pontos para esse outro aqui, até os olhos. E agora é só inserir a agulha sempre no mesmo local aqui embaixo, ó, no mesmo ponto, saindo na parte de cima do focinho. E vamos preenchendo aqui então, bordando o focinho até que ele fique completo. Sempre segurando já o fio, ó, para que ele fique certinho e não embole na hora de puxar o fio. Aqui eu já estou saindo mais ao centro, mas depois é só ir preenchendo os espaços que ficarem aparecendo aqui o fio de baixo, aqui o fio cinza. Então já seguro aqui o meu fio e puxo. Já preenchi todo aqui o focinho, agora é só ajeitar, empurrar aqui para que fique certinho a parte de cima, bem alinhado. E agora, ó, por último, a gente vai passar o fio contornando, então, o focinho. Vamos passar aqui pelas laterais novamente, só para que ele fique bem direitinho, bem alinhadinho. Sempre ajeitando já ele. Agora eu passo aqui do outro lado também. E eu vou inserir aqui embaixo, ó, já saindo lá onde a gente inseriu a agulha no início. Vou ajeitar aqui novamente. Ó, sempre ajeitando para que fique bem alinhadinho ali, não fique aparecendo os fios cinza embaixo aqui do focinho. Depois de bem alinhado, nós vamos agora dar um nozinho aqui e esconder esse fio. Já corto ele aqui. E agora é só esconder ele lá dentro. Para o bordado da boca, agora iremos usar o mesmo fio Anne, só que agora a gente vai usar ele simples, não vai usar ele duplo. Vou inserir também aqui a minha agulha aqui por trás, saindo onde a gente quer que inicie a nossa boquinha. Eu vou colocar aqui nessa linha abaixo aqui do início do focinho. E agora a gente só faz aqui o formatinho da boca. E vai dando os pontinhos para prender o fio. A gente quer que fique assim, ó, nesse formatinho. Então agora aqui eu conto a mesma distância aqui, ó, para os dois lados do focinho. E insiro a minha agulha. Saindo na mesma linha, bem ao centro. No pontinho aqui em cima, ó. E agora eu passo aqui meu fio por cima. Por cima do fio ali da boquinha, ó. Para prender, fazendo este formatinho aqui, ó. Vou subir aqui até a ponta do meu focinho. Aí a gente vai ajeitando aqui o fio atrás. Puxando para que fique bem esticadinho depois. Então agora eu insiro aqui na ponta do focinho, embaixo. E saio
mais abaixo, fazendo o formato da boca. Ó, a gente quer que fique assim, então a gente vai dar agora uns pontinhos aqui embaixo para prender a boquinha. Insiro a agulha no mesmo pontinho ali, saindo do outro lado. E agora prendo aqui também. Passo a agulha por baixo. E agora, para deixar a boquinha mais arredondadinha, ó, nós vamos fazer uns pontinhos aqui nas lateraisinhas também. Vou ajeitar aqui para que fique esticadinho. Se o formato está correto, aí a gente insere a agulha no mesmo local, saindo agora mais para a lateral aqui da boquinha, para fazer com que ela fique mais arredondada. E não assim com essas pontas para baixo. E agora é só dar um pontinho aqui desse lado e do outro também. Ajeita com a ponta da agulha. Passo aqui, ó, a minha agulha por baixo do fio. E se está já ajeitadinho, é só inserir agora a agulha aqui nesse mesmo pontinho e sair lá onde a gente iniciou. Ó, vou inserir aqui e sair lá onde a gente inseriu a agulha lá no início. Prontinho, agora é só dar os nozinhos e esconder o fio. E agora vamos tecer as orelhas da nossa coelhinha. Eu vou fazer somente uma com vocês, então é só voltar depois aqui o vídeo e fazer a outra. Vamos então iniciar aqui com a carreira de número 1, que será o anel mágico. Vamos fazer um anel mágico e dentro dele 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vamos fechar então aqui o nosso anel e seguir para a segunda carreira. Antes vou colocar aqui meu fio marcador. A carreira de número 2 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Já vamos prendendo aqui o nosso fio lá do anel mágico, para deixar arrematado. Já fiz aqui a minha segunda repetição e agora vamos então para a terceira e última repetição. Um aumento e um ponto baixo. A carreira de número 3 será somente de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 9 pontos no final da carreira. Ponto sobre ponto.
A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um, 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E mais uma vez, um aumento, e 2 pontos baixos, totalizando a carreira em 12 pontos. A carreira de número 5 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. A carreira de número 6 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, um aumento e 3 pontos baixos, finalizando a carreira com 15 pontos. A carreira de número 7 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, totalizando 15 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. A carreira de número 8 será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 9 e 10 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Carreira de número 11 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, uma diminuição e 4 pontos baixos, totalizando 15 pontos. Vamos então para a carreira de número 12, que também será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos. A carreira de número 13 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes uma diminuição e 3 pontos baixos, até eu chegar no final, totalizando 12 pontos. A carreira de número 14 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. Mais uma vez,
uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E finalizamos então a carreira com 9 pontos. Vamos finalizar então a nossa orelhinha fazendo um ponto baixíssimo para arrematar. E vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Vou cortar aqui o fio, puxar ele e tirar aqui então o fio marcador. E agora é só deixar ela assim achatadinha. E está pronta aqui a nossa orelhinha. E agora é só voltar aqui no vídeo, nessa parte da orelhinha, e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas orelhinhas prontinhas. E vamos deixar reservado para a costura depois. Vamos agora tecer os braços da nossa coelhinha. Eu vou fazer também aqui somente um com vocês, e depois é só voltar aqui o vídeo e fazer o outro igual. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui então o nosso anel. E colocar o fio marcador. Vamos então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. 2 pontos baixos para cada ponto. E já vou prendendo ali o fio atrás, que ficou do anel mágico, para que esse anel não se abra. E é só seguir, então, com 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 5 e agora vamos para a nossa sexta carreira. Vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, 3 diminuições na sequência. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos e arrematar de uma vez só. Então, aqui é uma diminuição. Vamos para a segunda diminuição. E agora a nossa terceira e última diminuição. E seguimos, então, com 6 pontos baixos. Um para cada ponto até o final da carreira. 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizamos então com 15 pontos. E aqui já está ganhando forma, e será a nossa mãozinha. Vamos então para a carreira de número 7, iniciando com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E agora uma sequência de 4 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições e a quarta e última diminuição. E agora vamos fazer um ponto baixo até o final da carreira, um ponto baixo para cada ponto. 1, 2 e 3. Finalizando então a carreira com 11 pontos. Vamos então para a carreira de número 8, iniciando com 5 pontos baixos. 1, 2, 3,
4 e 5. Agora vamos fazer um aumento, 2 pontos baixos juntos no próximo ponto. Fiz então aqui o meu aumento e seguimos então com mais 5 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. As carreiras de número 9, 10 e 11 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada carreira. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 11 e agora nós vamos dar uma pausa para a colocação do enchimento. Temos que encher então aqui a nossa mãozinha e nosso bracinho. Vamos colocar então o enchimento primeiro lá na parte da mãozinha e fazer ali o formato dela. E depois seguimos com o braço. Já estou aqui moldando a mãozinha. Já tenho o formato dela aqui. E agora sim a gente coloca mais enchimento aqui na parte do bracinho. Prontinho. E agora vamos seguir então com a carreira de número 12, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Repetindo 3 vezes. Uma diminuição. 1 e 2 pontos baixos. Uma diminuição. 1 e 2 pontos baixos. E mais uma vez, uma diminuição e 2 pontos baixos. Vamos finalizar então essa carreira com 9 pontos. Prontinho. Vou tirar aqui o fio marcador. E agora nós vamos fechar aqui o nosso bracinho, ó. Aqui na parte bem de cima a gente não coloca o enchimento. Vamos fechar então com pontos baixos, pegando os dois lados assim, dessa forma, unindo a parte da frente e a de trás e arrematando com ponto baixo. Vamos fazer aqui uns 4 pontos baixos. Eu tô aqui no meu segundo. O terceiro ponto baixo, unindo os dois lados. E agora o quarto e último ponto baixo. E vamos deixar agora aqui um fio longo para a costura depois. E aqui está então o bracinho prontinho, e agora é só voltar o vídeo nessa parte aqui do braço e fazer o outro igual. Já estou aqui com os 2 bracinhos prontinhos e vamos deixar então reservado para a costura depois. E vamos fazer agora as pernas da nossa coelhinha. Eu também vou fazer somente uma com vocês, depois é só voltar aqui e fazer a outra igual. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar então o nosso anel. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Finalizando a carreira com 12 pontos. Lembrando de já prender ali o fio atrás. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta.
A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo, até o final, totalizando 18 pontos. A quarta carreira, nós vamos iniciar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E agora, na sequência, nós vamos fazer 6 aumentos. 2 pontos baixos em cada um dos próximos 6 pontos. Então, este aqui é o meu primeiro aumento. No ponto seguinte, vou fazer o meu segundo aumento. No seguinte, eu vou fazer o meu terceiro aumento. No ponto seguinte, o meu quarto aumento. No próximo, o quinto aumento. E no próximo, o meu último, o sexto aumento. Certo? Ficou assim, ó, os aumentos. Todos na pontinha ali do pé. E agora mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Finalizamos então a carreira com 24 pontos. As carreiras de números 5 e 6 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei a sexta carreira e agora vamos então dar sequência com a sétima carreira, iniciando com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora uma sequência de 6 diminuições, pegando somente as alcinhas da frente dos pontos. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a última, 6 diminuições. E agora, novamente, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizamos então com 18 pontos. E aqui já tem o formato do pezinho. A carreira de número 8, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E agora uma sequência de 6 diminuições novamente. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a última, 6 diminuições. E mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. As carreiras de número 9 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 12 e agora vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento. Vamos encher aqui o pezinho primeiro e depois a perninha. Vamos inserir aqui o enchimento já direto lá no pezinho e ir moldando ele.
O pezinho aqui já ganhou forma, ó, já tá bem redondinho, bonitinho. E agora já podemos colocar aqui um pouco de enchimento na perninha também. Já vai moldando ela. Certinho. E agora vamos então para a carreira de número 13, ó. Essa partezinha aqui de cima a gente deixa sem o enchimento. E esta carreira então será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. Vou tirar aqui meu marcador. E agora, ó, a gente quer que ele fique desse formato assim, ó. A gente vai ter que achatar ele aqui na ponta para fechar com pontos baixos. Então, ele tem que fazer esse formato. Só que aqui, ó, nós vamos ter que diminuir um pontinho aqui desta última carreira, para poder conseguir fechar com pontos baixos. Então, vou tirar aqui, vou diminuir aqui esse ponto, o último ponto eu vou desfazer. E agora sim, ó, eu consigo pegar os dois lados aqui, juntando e arrematando com pontos baixos. Aí você verifique aí se para você também precisou desmanchar aí um ponto. E vamos seguir aqui com 4 pontos baixos, fechando a nossa perninha. Vou para o meu último ponto. E agora sim, vamos deixar aqui um fio longo para a costura. E está prontinha então aqui a perninha. Vou só ajeitar aqui com a agulha mesmo, para fazer o formato certinho. Então aqui está a perninha, e agora é só você voltar aqui nesse ponto do vídeo, da aula da perninha, e fazer outra igual. Já estou aqui com as duas perninhas prontinhas, e vamos deixar aqui reservado para a costura depois. Vamos fazer agora o rabo da nossa coelhinha. Com um anel mágico, vamos iniciar então com 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar o nosso anel e ir para a segunda carreira. A segunda carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Já vou prendendo o fio lá atrás. Um aumento e um ponto baixo. Mais uma vez, um aumento e um ponto baixo, finalizando então com 9 pontos. A terceira carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando os 9 pontos. Eu vou fazendo aqui e retorno com essa carreira pronta.
Finalizei então aqui a terceira e última carreira. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui esse fiozinho, vou tirar aqui primeiro o meu marcador, e esse fio aqui que ficou do anel mágico, a gente pode colocar ali para dentro ou cortar, tanto faz. Vou esconder ele ali dentro. E agora, dobrando ele assim, achatando ele, na verdade, nós vamos fechar também com pontos baixos, pegando a parte da frente com a parte de trás. Fiz aqui então 4 pontos baixos, fechando então aqui o nosso rabinho, e agora é só deixar um fio longo para a costura depois. Vou puxar aqui o fio e está pronto então o rabinho da nossa coelha. Já temos todas as partes então da nossa coelha e vamos então dar início com as costuras. Vamos agora costurar as orelhinhas dela. Antes de fazer a costura na cabeça da nossa coelha, nós vamos fazer o formato aqui da orelhinha. Eu quero que fique assim, ó, essa pontinha aqui mais fechadinha, ó. Então a gente vai dar uns pontinhos aqui. Vamos inserir a agulha aqui atravessando, ó, nesta última carreira aqui da orelhinha, e vamos dar uns pontinhos prendendo aqui os dois lados. Depois que a gente prende, a gente dá um nozinho só para ele não se soltar. Ó, já tem o formato certinho aqui da orelha. Vamos então costurar agora na cabecinha dela. Vamos posicionar aqui do jeito que a gente quer que fique. Eu vou posicionar aqui bem no alto da cabecinha, ó. Entre a segunda e a terceira carreira. Ó, contando a partir do anel mágico. Entre a segunda e a terceira carreira. Aqui fiz o meu primeiro pontinho. E agora a gente vai contornando, pegando os últimos pontos aqui da orelhinha. E costurando aqui na cabecinha. Contornando aqui a nossa orelha. Sem ultrapassar aqui a terceira carreira. Vamos só até a terceira e a quarta carreira. E é só seguir costurando, daí fazendo o contorno aqui da orelhinha, de forma bem simples. Prendendo ela e verificando se está ficando correto. E quando chegar aqui ao final, ó, nós não ultrapassamos aqui, então, a segunda, entre a segunda e a terceira carreira, nós ficamos com a costura e não ultrapassamos essas carreiras. E aí aqui, no finalzinho, quando a gente fizer o último pontinho, a gente dá um nó. Ó, tá bem certinho, ficou bem bonitinho. E agora eu dou um nozinho aqui, para prender bem o fio. E ela fica bem em pezinha, então vamos inserir a agulha aqui por dentro e dar um nozinho também, só para garantir aqui que ela não se solte e caia. E agora sim é só esconder esse fio e cortar.
prontinho. E vamos fazer agora o mesmo para essa outra orelha. Fechar aqui a pontinha dela, né? Prender com os pontinhos. E depois posicionar na cabecinha e costurar. Vamos trabalhar agora a expressão do rostinho da nossa coelha. Com o fio da mesma cor do corpinho, nós vamos inserir aqui por trás, saindo na lateral de um dos olhos. Porque nós vamos aproximar esses olhinhos. Então, vamos sair bem rente aqui a lateral do olho. E agora a gente vai segurar lá atrás o fio e contornar aqui essa lateralzinha, subindo até o topo ali do olhinho, e inserindo a agulha novamente, saindo do outro lado, na mesma posição. Ó, está bem rente ao olho, agora a gente puxa esse fio, prendendo lá atrás, ó, puxa até ele desaparecer ali da lateral do olho. Ele sumiu, ele foi para baixo do olhinho. Vamos fazer o mesmo agora com esse outro lado. Inserindo a agulha rente aqui embaixo do olho. E já atravessando aqui com a agulha, saindo na lateral de dentro do olho da direita. Aqui, ó, nós vamos puxar também esse fio para que ele desapareça, ó. Puxa até sumir. Pronto. E agora, conforme a gente vai puxando, ele vai unindo já, aproximando mais esses olhos. Vamos fazer esse mesmo contorninho aqui para a lateral de dentro do olho. Então, vamos também inserir a agulha aqui em cima, saindo do outro lado. Puxo o fio até ele desaparecer. Bom, só ajeitar aqui com a agulha, puxa. E faz o mesmo com o outro olho, contornando a parte interna dele. Insere a agulha aqui bem rente ao olhinho, na parte de baixo. Porque tá pegando na trava de segurança lá atrás, por isso que tá difícil. E agora é só atravessar aqui, saindo lá onde a gente inseriu o fio no início. Vamos contornar ali a parte interna, puxar o fio até ele desaparecer. E agora com as duas pontas do fio, a gente vai puxando e fazendo o formato aqui do rostinho, ó. Aproximando os olhinhos, fazendo ali o formato acima do focinho, até que ela fique bem bonitinha. E vai ajeitando com a agulha aqui, onde estiver faltando o enchimento. Até que o rostinho fique bonitinho. Ó. Já mudou totalmente o rostinho dela, né? E agora vamos dar um nó aqui nesse fio. Para então esconder ele. Vou cortar a pontinha aqui só para igualar os dois. Opa. E vou colocar aqui na minha agulha para puxar esse fio atravessando lá por dentro. Pronto. E agora sim é só cortar o fio. Então, esta foi a primeira parte da expressão aqui da coelhinha. Ainda vamos fazer uns detalhes ainda nos olhos dela. Pode ajeitar aqui as bochechas dela para que fiquem bem redondinhas. Vou utilizar aqui o mesmo fio, mesmo tipo de fio do corpinho, só que agora da cor branca para fazer aqui o detalhe no olhinho. Vamos inserir aqui a agulha saindo rente ao olho. E aí aqui mais abaixo, na parte mais
interna aqui do olho, na parte de baixo, a gente vai inserir novamente a agulha, saindo já no outro olho, na mesma posição. E aí é só puxar, não precisa puxar muito, porque esse aqui a gente quer que apareça, né? Não é para desaparecer embaixo do olho. E aqui no cantinho de cima, eu insiro já minha agulha, saindo lá onde a gente iniciou. Eu vou sair um pouquinho mais para trás, porque eu não consegui aqui alcançar ali o fio por causa da trava que estava atrás ali do olhinho. Então aqui eu vou inserir novamente só para sair até lá. E agora sim, eu vou dar um nozinho e esconder esse fio. Vamos cortar ele aqui e só puxar ele por dentro. Com o fio da cor preta, agora esse aqui é um fio Anne, um fio mais fino. Vamos fazer o detalhe da parte de cima do olhinho. Vamos inserir também a agulha aqui por trás, saindo bem no cantinho ali próximo aonde a gente iniciou com o branco. Certo? E aí a gente faz agora o contorno da parte de cima aqui do olho. Vamos inserir a agulha saindo agora no outro olhinho, na mesma posição. Puxo o fio, não precisa puxar muito também, só o suficiente para que ele fique preso ali acima do olho. Deixa eu ajeitar aqui com a ponta da agulha. Isso. E agora, vamos fazer o mesmo do outro lado. Na mesma posição. Insiro aqui no cantinho e já sai lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa. Só ajeitar aqui com uma pontinha a mais aqui. E aí, quando estiver bem certinho, é só dar um nó aqui nesse fio e esconder ele. Voltamos então com as costuras, agora com os braços da nossa coelhinha. Vamos posicionar dessa forma que fique alinhado aqui com a orelhinha lá em cima, ó, centralizado aqui no bracinho. E a gente vai já iniciar a costura aqui logo na carreira abaixo aqui do pescocinho dela. E é uma costura bem simples, somente pegando aqui os pontos da última carreira do bracinho e em linha reta mesmo, na mesma carreira do corpinho, inserir a agulha entre os pontos, costurando, ó, nesta mesma linha. E é só seguir daí pegando os pontos do bracinho, juntando com os pontos do corpinho. E agora, por último, no final, a gente dá um nó. Ó, tá certinho, os pontos mal aparecem. E agora é só fazer o mesmo com o outro bracinho. Já estou com os dois bracinhos costurados, então vamos para a perninha agora. Vamos posicionar ela dessa forma, ó, que fique abertinha assim, mais para a lateral. E depois de posicionar, a gente vai aqui embaixo fazer a costura, deixando a perninha na diagonal. A costura não é em forma reta. Também uma costura bem simples, só pegando aqui os pontos do corpinho e os últimos pontos aqui da última carreira da perninha. Só cuidar o alinhamento para que fique corretinho.
e seguir com a costura. A posição com a perninha aberta facilita na hora dela sentar. E antes de finalizar a costura, a gente posiciona ela para ver se está certinho. Ó, está bem alinhadinho o bracinho com a perninha. Eu gosto de deixar assim bem alinhado para ficar mais bonitinho. E agora sim a gente pode encerrar aqui a costura. Vou pegar aqui entre as alcinhas do último ponto para fazer o nó. E agora sim é só dar aquele último nozinho para garantir, esconder o fio e cortar. Prontinho. Já costurei as duas perninhas e agora falta só o rabinho aqui, ó. Vamos posicionar ele aqui com ela sentadinha para ver o melhor local para prender aqui o nosso rabinho e então iniciar a costura. E eu quero que esse rabinho fique para cima, assim, ó, dessa forma. Então a gente vai dar os pontinhos aqui, prendendo ele na posição correta. Depois que estiver bem preso, é só fazer aqui um nozinho também e esconder o fio. Agora é só cortar. E uma bela coelha não pode ficar sem um lacinho, não é mesmo? Então aqui, com um fio da mesma cor ali da saia, nós vamos fazer um anel mágico. É bem simples de fazer. Vamos prender aqui o fio e subir 3 correntinhas. Uma, duas, três. Agora nós vamos fazer 3 pontos altos dentro do anel. Um ponto alto, 2 pontos altos e o terceiro e último ponto alto. Vamos subir novamente 3 correntinhas e fazer um ponto baixíssimo. Esta foi a primeira parte, agora é só repetir. Sobe 3 correntinhas, 3 pontos altos na sequência. Um, 2 pontos altos e o último, 3 pontos altos. Sobe novamente 3 correntinhas e finaliza com um ponto baixíssimo.
puxa esse fio. E agora vamos pegar ali o fio do anel e puxar bem, deixar bem fechadinho. Esse fio aqui a gente vai envolver aqui o nosso lacinho e puxar lá atrás até que fique bem justinho. E agora é só passar o fio aqui algumas vezes até que ele fique bem bonitinho. E aí é só ajeitar aqui o nosso lacinho. E quando estiver bem prontinho, bem bonitinho, nós vamos dar um nó atrás. Ó, agora é só dar aqui uns 3 nozinhos, vamos cortar o fio antes. E dar 3 nozinhos. Para que fique bem preso. E quando a gente cortar, para que ele não se abra, né, esse nó. E agora a gente já pode cortar os fios lá atrás. Com a cola de silicone agora, vamos colocar na parte de trás, onde ficaram os nozinhos. E aí é só posicionar na cabecinha da nossa coelha, onde você achar que fique mais bonitinho. Eu vou colocar aqui bem rente a orelhinha. E está pronta a nossa coelhinha, bem charmosa, não é mesmo? E se você gostou dessa aula, já compartilha com as amigas. Você também pode contribuir sendo membro aqui do canal. Membro apoiador tem acesso antecipado a novos vídeos. E quem participa do Clube Amiguchos tem acesso a vídeos exclusivos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima!